Boa noite a todos. Olha só, é a minha primeira vez aqui, tá? Eu já fiz palestra lá para os médiuns. Hoje eu estou aqui com vocês. E a gente trouxe uma mensagem. Estamos chegando no final do ano, né? Daqui a pouco, Natal. E nós vamos... O tema que a gente trouxe para compartilhar com vocês é a respeito de um ser absolutamente ímpar em tudo de bom que ele representa para nós. Vocês é capaz de saber quem que é? Jesus. É isso. Jesus. Falar de Jesus não é muito fácil, porque a distância nossa dele é muito grande. Jesus é um ser absolutamente iluminado. E nós temos aqui, não sei se é do conhecimento de vocês, é uma obra de Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. E nós escolhemos falar de microfone na mão, tendo que pegar o livro, fica difícil. Ai, valeu, obrigada. Nós escolhemos aqui um trecho que está no Evangelho do Apocalipse, livro Apocalipse. É uma mensagem de João falando de Jesus. E olha o que ele diz. Constam as tradições da vida espiritual que o apóstolo João, em se referindo a Jesus, logo após a ceia, que precedeu o encerramento, perguntou-lhe agonizado. Ou seja, a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. E João percebeu. Ele sentiu que era o derradeiro encontro dos dois. Aliás, de Jesus com todos os seus discípulos. E João traz nessa passagem a tristeza que ele estava sentindo de se distanciar de Jesus. E perguntou para ele, mestre, por que vai nos abandonar? Nós precisamos tanto de ti. E Jesus respondeu com toda a singeleza, com toda a simplicidade, João, eu vou continuar com vocês, porque vocês hoje já não são mais os meus servos, são meus amigos. Jesus, com toda a grandiosidade espiritual dele, com tudo de bom, pensa bem, gente, imagina um ser que foi designado por Deus para ser o governador deste planeta. Jesus, governador do planeta Terra. Ele chegou, aliás, desde a criação da Terra, ele já estava ligado neste planeta. Com a sua equipe de engenheiros siderais, para fazer tudo o que nós
conhecemos e vemos hoje em termos de planeta Terra. Esse ser que ele não precisava mais vir à Terra. Ele não precisava estar aqui. Por que que ele veio? Por que que Jesus veio à Terra? Alguém saberia me dizer por quê? Para nos salvar, né? Para Nos salvar. nos salvar. E como que se dá essa salvação? Existem pessoas que quando a gente fala a respeito de Jesus, elas falam assim: Jesus veio para nos libertar do nosso erro, do nosso pecado. Vocês concordam com isso? Que Jesus veio para nos libertar do nosso pecado? Concordam? Os ensinamentos de como nós devemos conduzir a nossa vida para nos libertar do pecado. Porque se ele chegasse aqui, ele podia fazer isso, não podia? Tirar o mal da terra. Tirar toda essa maldade que existe na terra. E Jesus, quando ele chegou aqui, pensa que hoje a gente fala assim, nossa, como que a terra está cheia de maldade, cheia de hipocrisia, cheia de presunção, cheia de erro de toda sorte. Agora imagina, há 2 séculos passado, como que a gente não era? Olha o que a gente olhando, lendo, tendo conhecimento da história do mundo. Meu Deus do céu, parece que a maldade era uma coisa que era o favoritismo do povo, era aquilo, era ser mal. Porque sendo mal, ele subjuga aquele que não tem tanta maldade dentro de si, e nós nos tornávamos o quê? Escravos daqueles que eram maldosos. Porque eles adquiriam poder, qualquer coisinha que eles tinham a mais do que nós. Então nós nos tornamos escravos dos reis, de quem governava naquela época. E Jesus, e quando souberam que ia chegar um rei, eles ficaram todos ousados, principalmente Israel, porque Israel se sentia dominador, tinha todo o poder nas mãos. E quando falou então que Jesus, não sabia quem que era, mas era um enviado de Deus, e que vinha para libertar o povo. E o povo da época achava o quê? Que aquele Jesus que ia chegar era um guerreiro, e que ia lavar a terra de sangue, criar o seu exército para destruir tudo aquilo que os governantes da época achavam que devia de ser banido da terra. Ou seja, o povo que era escravizado por eles. Então pensam bem, chega Jesus, olha onde que ele nasce. Numa gruta, no meio de animais domésticos. Quem foi as pessoas que vieram reverenciá-lo? Os 3 magos e pastores. Foram aquelas pessoas simples do povo que vieram recepcionar Jesus na grandiosidade dele. Ninguém sabia, ninguém tinha ideia que ser era aquele. E Jesus chega então e se transforma no quê para o povo da época? E para nós, até hoje.
pastor. Um pastor, porque naquela época, os grandes rebanhos da época eram as ovelhas. Não tinha essa quantidade que tem hoje de gado, que a gente vê por aí, né? Então e ele era o pastor dessas ovelhas. E o que faz um pastor de ovelha? O que faz um pastor? Quando ele olha o seu redil e vê que está faltando uma, digamos que tenha 100, faltou uma. O que ele faz? Ele larga as 99 que está ali no curral e vai em busca daquela que está perdida. E traz novamente para junto dele. E é isso que a mensagem de Jesus vem trazer para nós. Nós temos como pastor nosso, o que o pastor faz? Cuida, direciona, ajuda, resguarda, protege. E é esse pastor que nos cuida também. É esse pastor que nos olha de perto, observando as nossas mais íntimas necessidades. E nós, o povo de hoje, aqui no planeta Terra, nós estamos que nem ovelhas perdidas. Nós estamos que nem ovelha, porque nós estamos tão perdidos, sem saber para onde ir, o que fazer, aonde buscar consolo, aonde buscar abrigo para as nossas ansiedades, para a nossa dor, para o nosso sofrimento, para as nossas lágrimas, para as nossas misérias físicas e morais. Então aparece esse ser nobre, maravilhoso, para dizer o que para nós? Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Parece que essas palavras ressoam nos nossos ouvidos, porque nós, todos que estamos hoje aqui, estávamos lá naquela época, ouvindo ele clamar por misericórdia a Deus em nosso benefício. Então nós trazemos na nossa mente, na nossa memória, essa presença divina junto de nós, a nos orientar, a trazer para nós o alento necessário, o refrigério para a nossa alma. E aí, em pleno 2025. Se a gente olha, meu Deus, como que nós andamos tão pouco? Nós que carregávamos aquele peso de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta escravização. Mas se a gente parar, pensar, analisar, nós somos os mesmos escravos de antigamente. Nós somos escravos da nossa mente. Nós somos escravos de um sistema. Nós somos escravos. Porque se nós tomarmos atitude diferenciada, você fala assim, não. É o que a gente ouve muito brasileiro falar, né? Nós brasileiros, deixa como tá, para ver como é que fica. Então nós temos que procurar a nossa liberdade. Não é ir de encontro com o sistema. É se fortalecer aqui dentro. E o único meio que nós temos de nos fortalecer e vencer tudo isso é quando a gente busca aqui dentro sentir
esse Jesus, esse pastor, com aquela simplicidade, com aquela grandiosidade de alma, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus afirmou que ele é caminho, verdade e vida, o que nós estamos esperando para segui-lo? Para trazer ele aqui para dentro de nós e sentirmos essa fortaleza de que nós podemos sim virar a nossa chave aqui dentro e sermos felizes, sermos saudáveis, sermos prósperos, não sermos escravos de sistema nenhum. Então, meus irmãos, estamos chegando próximo ao Natal. Vamos aproveitar este momento tão ímpar no planeta, em que se comemora a chegada do nosso Mestre Jesus. E vamos fazer desta oportunidade um Natal de festa, um Natal de louvor, um Natal de alegria, aqui, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, a nossa alma que está sequiosa de tudo isso. Vamos lembrar que ele nasceu e ele está presente. Ele é a direção. É o que nós necessitamos. Jesus. Nós temos que entender que não mais a gente deve de correr atrás de tudo aquilo que o povo corre. Olha, chegou uma época que o Papai Noel foi mais importante do que o aniversariante. Se falar em Natal, lembra de Papai Noel. Lembra da troca de presentes. Lembra da mesa farta. Vamos lembrar que Natal é compartilhamento, sim. É compartilhar o que eu tenho de bom com o outro. Quantas visitas a fazer? Será que nós não poderíamos fazer um Natal diferente para nós? Fazendo visita aos nossos parentes que há quanto tempo a gente não vê. Vai levar uma palavra de conforto. Vai dar um abraço. Vai dar um aperto de mão. Quantos enfermos dentro de um hospital que não recebe uma visita? E se nós pudermos fazer o nosso Natal assim, de levar um abraço, levar uma mensagem de Natal, para oferecer para aquele que está num leito de dor. É o Natal que Jesus espera de cada um de nós. É a comemoração que Ele espera de cada um de nós. E nós podemos fazer isso. Nós estamos dentro de uma casa de oração. Muitos de nós viemos aqui há tempo. Buscar o quê? Buscar amparo, buscar orientação, buscar satisfazer as nossas necessidades, principalmente as espirituais, as morais, que são aquelas que mais dói dentro da gente. Então, está na hora da gente fazer essa aliança, de ver o nosso Mestre nascer novamente dentro do nosso coração.
procurando tirar de dentro de nós. É como se nós estivéssemos nos presenteando. Tire a mágoa, tire a raiva, tire a desesperança, mas procura confiar. Porque se um dia ele disse, vós sois deuses. Olha o que Jesus afirma para nós. Vós sois deuses. Se nós somos Deus, não na amplitude do nosso Pai Criador, mas Deus no poder também de virar essa chave e nos tornar pessoas melhores. A cada vez que a gente se propõe a nos mudar, a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir. Gente do céu, é uma festa interna que nós fazemos conosco mesmo. Quando, às vezes, na hora de dizer alguma palavra ruim para alguém, responder, como a gente costuma dizer, respondi ao pé da letra. Aí a gente se sente vitorioso, porque você se dirigiu ao outro na altura. Na altura do quê? Na altura da nossa ignorância. Então, quando você repensa e deixa a ofensa passar, sem que ela te maltrate ou que te deixe com sentimentos negativos, essa hora, Jesus nasce dentro da gente. Então, Jesus nasce todos os dias. Jesus nasce a toda hora. Nós estamos chegando no final de um ano. Então, a gente pensa, poxa vida, o que foi esse ano para nós? Como foi que nós vivemos? Como foi que nós enfrentamos os nossos problemas domésticos, os nossos problemas no trabalho, os nossos problemas na comunidade onde nós vivemos? Então, aquilo que de repente fica gravado na nossa mente, poxa vida, foi mal. Não devia ter respondido daquele jeito. Puxa, podia ter sido mais educado. Podia ter sido mais tolerante. Então, quando você se dá conta que errou, faça diferente. Faça diferente. Chico dizia, se tudo que você fez até hoje não trouxe bom resultado, você ainda se encontra aprisionado pela tua mente, pelos teus costumes, pelos teus hábitos. Ele recomenda, faça diferente. Quem sabe, se fizer diferente, a gente vai ter um resultado diferente. Então, meus queridos, é o que nós desejamos para cada um de vocês que estão aqui hoje. Pense em Jesus, nesse ser ímpar. Vê o que ele fez, o que ele ainda continua fazendo, o amor que ele tem por todos nós. E vamos retribuir, procurando viver com mais disciplina com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E fazer valer esse Natal de 2025 com propósitos firmes de que o ano que vem vai ser melhor do que esse. Com muita paz,
com muita alegria, vencendo a nós mesmos. Nós não temos que vencer o mundo, nós não temos que vencer o outro, nós temos que vencer só a nós mesmos. Então, quando eu consegui isso, eu posso dizer, dei um passo. Me tornei um pouquinho melhor. E isso é uma avaliação muito íntima de cada um de nós. Porque os outros, às vezes, não percebem o esforço que a gente está fazendo para se tornar uma pessoa melhor. Mas não importa a opinião de ninguém. Importa é o que nós pensamos de nós. E a avaliação não é de nós, não é nossa também. É dele. O nosso pastor, que nos cuida com muito amor e com muito carinho. Que esse Jesus de amor esteja presente no coração de cada um, trazendo a paz, trazendo a cura, nos mostrando o caminho para que a gente possa vencer. Muita paz, muita luz, muita união, muito perdão, que sejam os nossos objetivos a ser seguidos. Muito obrigada, que Deus ampare a todos nós. Fiquem com Deus.